Devolutiva, semana 2, princípios aditivos e multiplicativos. Atividade 2 da apostila. Um roteiro turístico prevê a visita a 2 cidades do conjunto conhecido por Cidades Históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se Ouro Preto estiver fazendo parte do roteiro? Então, aqui, pessoal, a gente tem que colocar Ouro Preto em todas as situações. Então, a pessoa tem que visitar Ouro Preto e visitar qualquer uma das outras cidades. Então, nesse caso, nós temos as seguintes combinações: Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto e Tiradentes e Ouro Preto e São João del Rei. Então, ao todo, temos 3 roteiros diferentes contendo a cidade de Ouro Preto. Letra B. Não houver restrições à escolha das 2 cidades. Então, agora, das 4 cidades, nós vamos fazer todas as combinações possíveis de roteiros. A gente já tem 3 feitos, que são essas combinações com Ouro Preto, e agora a gente vai fazer o restante. Então, eu tenho aqui as 3 primeiras, que a gente já fez, depois eu tenho a combinação de Mariana com Tiradentes, Mariana e São João del Rei, e por último, Tiradentes e São João del Rei. Aqui nesse caso, a gente não vai fazer combinações invertidas, porque seria a mesma coisa. Eu não vou combinar, por exemplo, São João del Rei com Mariana, porque já tá aqui, só ia trocar a posição. E nem Tiradentes com Mariana, porque também já está aqui, ok? Então, ao todo, nós temos 6 roteiros diferentes, sem nenhuma restrição. Atividade 3. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342, 872 não repetem algarismos, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 ou 900. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se? Então, aqui ele deu alguns exemplos de números com 3 algarismos. Temos aqui o 342, que ele tem algarismos distintos. E temos aqui o 335, que ele tem repetição, ok? Letra A. Todos começam por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Então, ele determinou uma regra. Eu só posso colocar o número 1 no início. Ou seja, dos números de 100 até 999, todos têm que começar com 1. Tipo, 100, 101, 102, 103. Então, ele quer saber isso. Quantos números existem começados pelo algarismo 1, tá? De 3 algarismos. Então, vamos montar aqui a tabelinha. Aqui, pessoal, quando a gente for pensar em construir esse tipo de cálculo, a gente tem que pensar quantas opções eu tenho. Então, para a primeira posição, eu tenho uma opção, que é colocar um número. Já para os outros, eu tenho 10 opções. Então, para a segunda casa decimal, eu tenho aqui, eu posso usar o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho 10 opções. Então, quando a gente fala em calcular quantos números existem, a gente está usando aí todas as opções de números, ok? Então, vamos lá. Então, ficou da seguinte maneira. Para ocupar a primeira casa, eu tenho uma opção. Então, já coloquei aqui. Já a segunda casa, eu tenho 10 opções. Então, eu tenho todos os números aí disponíveis de 0 até 9, 10 opções. E para a terceira casa, eu também tenho 10 opções, porque não tem nenhuma outra restrição. Eu posso repetir números. E aí, a gente usa o princípio multiplicativo. Vou fazer 1 vezes 10 vezes 10. Então, eu tenho um total de 100 números começados pelo algarismo 1 de 3 dígitos, de 3 algarismos, ok? Letra B. Todos comecem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. Agora, olha só a diferença, eles não podem se repetir. Então, eu não posso mais colocar 10 e 10. Eu tenho que descontar os números que já foram escolhidos. Então, vamos lá.
Então, o primeiro é fixo, eu só tenho uma opção, ele só falou que eu posso usar o número 1. E uma coisa, pessoal, não é porque é o número 1 que eu posso usar que está escrito 1 aqui, é porque é uma opção. Ele poderia falar começado pelo número 3. Eu não ia colocar 3 aqui, eu ia colocar 1, porque ele me deu uma opção, certo? Então, gravem bem isso, que esses números que a gente coloca aqui, eles são quantidades. Então, quer dizer que aqui eu tenho uma quantidade, uma unidade. Aqui eu tenho 9 opções. E aqui eu tenho 8 opções. Não é que eu coloquei o número 9 e o 8 aleatório, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que colocar agora números começados por 1 que não repetem, certo? Então, eu tenho uma opção. Aqui no do meio, eu tinha 10 opções, de 0 até o número 9. Se eu já usei uma opção aqui na primeira, eu tenho que descontar. Então, eu fiquei com 9 opções. Na terceira, eu também tinha 10 opções, mas eu não posso repetir. Eu já usei 2 opções aqui, desconto, fiquei com 8 opções. Princípio multiplicativo, deu total de 72 números de 3 algarismos sem repetição, começados pelo número 1. E por último, não houver qualquer restrição, ou seja, eu posso escrever qualquer número, do número 100 até o número 999. Então, agora eu tenho todas as opções aí. Lembrando de uma coisa, o primeiro número nunca pode ter 10 opções, porque a gente não pode começar por 0. Se ele começar por 0, ele já não é um número de 3 algarismos, tá? Então, a primeira opção a gente sempre desconta o 0. Então, vamos lá ver como ficou. 9 opções, porque descontei o 0. 10 opções, porque na casa do meio eu posso usar o 0, então eu tenho 10 opções. E 10 opções na terceira casa, porque eu também posso usar qualquer número de 0 até 9. Multiplica 9 vezes 10 deu um total de 900 números, sem qualquer restrição. Então, eu tenho 900 números de 100 até 999. Atividade 4. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como o número 1023, 2.549, 4.571 ou 9.760. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Então, agora a gente tem que colocar todas as opções, porque ele quer números distintos, então não pode ter repetição. Vamos montar aqui a nossa tabela. Vamos lá, pessoal. Para a primeira casa, eu tenho 9 opções, lembrando da regra, nunca pode começar com 0, certo? Senão ele não é um número de 4 algarismos. Então, eu tenho do 1 ao 9, eu tenho 9 opções. Como ele é distinto, eu não posso repetir opção na segunda casa. De 10 opções existentes, que é do 0 até o 9, eu desconto uma opção que já foi usada na primeira casa. Então, tenho 9 opções. Na terceira casa, de 10 opções, percebam que nessas daqui eu já posso contar com o 0, tá? Então, aqui, ó, na terceira casa, de 10 opções, eu já usei 2. Então, fiquei com 8 opções. E na última casa, de 10 opções, eu já usei 3, ficando com 7 opções. Usando agora o princípio multiplicativo, eu vou fazer 9 vezes 9, vezes 8 vezes 7, e deu um total de 4.536 números distintos. Atividade 5. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine por um numeral par, ou em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, 2, 4, 6 ou 8, como 542, 134, 920, 888, etc. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, aqui, o número par ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, a gente já tem uma regra para o último número, para a nossa terceira casa. Então, eu só tenho aqui, ó, 5 opções. E ele perguntou quantos números existem. Ele não falou que é números distintos, então, eu não preciso descontar valores. Então, vamos lá. Então,
Então, percebam aqui, eu começo esse tipo de exercício de números pares, ímpares, pela última casa, a quantidade que eu tenho de opções. Então, eu tenho 5 números que dizem que o número é par, ok? Agora sim, eu posso passar para as outras casas. Para a casa do meio, eu tenho 10 opções, porque ele não pediu números distintos. Então, eu posso usar qualquer número de 0 até 9. Então, são 10 opções. E para a primeira casa, eu só não posso usar o número 0, continua aí com 9 opções. Usando o princípio multiplicativo, 9 vezes 10 vezes 5, tenho 450 números pares de 3 algarismos. E quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Seguindo a mesma linha de raciocínio, para ser número ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, para o último número, eu tenho 5 opções. E a mesma linha de raciocínio do número par, eu tenho 9 opções para a primeira casa, descontando 0, 10 opções para a casa do meio, contando com o 0, e 5 números ímpares para o final, multiplicando tudo, 450 números. E a letrinha C, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Agora a gente tem que descontar os números que forem usados. Então, começando do último, para ser ímpar, ele tem que ter 5 números aqui no final. Então, são só 5 opções. Agora, a gente começa lá. A primeira casa, eu não posso usar o 0, então eu só tinha 9 opções. Já descontei uma unidade que eu usei lá no final, então restaram 8 opções. A casa do meio, de 10 opções que eu poderia ter, eu já descontei uma do final e uma do começo, então restaram 8 opções. Vou fazer o princípio multiplicativo, 8 vezes 8 vezes 5, 320 números ímpares distintos. Agora, quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Nesse daí é uma pegadinha, por quê? Apesar de existirem a mesma quantidade de números pares e ímpares de 3 algarismos, de algarismos distintos tem uma pequena diferença. Eu já vou explicar para vocês por quê. Vamos supor o seguinte: quantos números pares existem contando do número 10 até o número 20? Vamos contar. Eu tenho o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Eu tenho 6 números. Agora, olhem quantos números ímpares tem do 10 até o 20. Eu tenho 11, 13, 15, 17 e 19. Eu tenho 5 números ímpares. Percebam que no mesmo intervalo eu tenho menos números ímpares distintos do que pares. Então, a gente vai fazer essa separação agora. A gente vai contar só os números pares sem o 0 e depois a gente vai contar os números pares com o 0. Vejam só a diferença. Então, ó, não contando o 0, eu estou contando só o 2, o 4, o 6 e o 8, números terminados em 2, 4, 6 e 8. Então, eu tenho aqui 4 opções para a terceira casa, são números distintos, então eu desconto dos outros valores. Da primeira casa, já usei uma opção, então sobrou 8. Da casa do meio, de 10 opções, eu já usei 2, ficaram 8. Usando o princípio multiplicativo, eu tenho 256 números pares distintos, só contando o número 2, 4, 6 e 8 no final. Agora, a gente vai fazer só dos números que terminam com 0. Então, eu tenho uma opção para o final, porque são só os que terminam com 0. Eu tenho aí 9 opções para a primeira casa, tá? Então, eu tenho 9 números terminados em 0. E aí, descontando aqui, 10. Por que eu não coloquei 8 aqui no primeiro? Eu não tinha que descontar? Eu já não começo mesmo com o 0, então não preciso descontar o 0 do final, tá, pessoal? Ficou estranho, mas é porque aqui essa minha uma opção é o número 0. E aqui na primeira casa a gente não usa 0, por isso que eu tenho 9 opções ainda, certo? Na casa do meio, de 10 opções, eu desconto 2, fiquei com 8. Então, eu vou fazer 9 vezes 8 vezes 1, 72 opções. Então, eu tenho aqui 256 números pares, com final 2, 4, 6 e 8. E tenho 72 números pares terminados em 0.
vou somar os dois, então eu tenho um total de 328 números pares distintos.